E tá começando a segunda temporada do ByCast, o podcast da Byko, onde trazemos empreendedores para contar histórias incríveis, ferramentas de gestão moderna para te ajudar a alcançar ainda mais lucro e resultado dentro do seu negócio, principais técnicas e movimentações do M&A junto com o Valuation, para que você fique cada vez mais inteirado nas principais estratégias de gestão que vão mudar o seu negócio de nível. E para começar a nossa segunda temporada, vamos receber ele, Eymar Barroso, que é o fundador da Melvin e também da Manutenção em Ação, que vai contar pra gente o que é tirar uma empresa do zero em 2018, ter um escritório na Alemanha e ser aí prestador de serviço da Latam, que é uma das maiores empresas aí do nosso país, listada em bolsa. Conta pra gente então, Eymar, como que foi a sua jornada empreendedora e como que você conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Primeiramente, bem-vindo ao ByCast e ansiosa para ouvir sua história. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por me receber aqui. Deu certo, né? A gente tentou algumas vezes e tivemos alguns percalços. Mas também para construir uma empresa dessa, você estava sem agenda mesmo. Agora eu entendi, né? Na verdade, foi até por causa de viagem mesmo que na época eu não pude vir. E sim, a agenda fica um pouco cheia às vezes, mas eu acredito que participar de eventos como esses aqui, podcast, acho que é bom para poder talvez inspirar outras pessoas, como a gente já foi inspirado lá atrás, então acho que faz parte do processo. Exato, alguém que está começando agora que acha algo quase utópico, né? Tirar algo do zero e já ter essa reputação, essa autoridade que vocês têm, mas com desafios e vendo as oportunidades que vocês viram, eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui. Quem sabe, né, vão ser insights aí que vai tocar o coração de algum empreendedor que está nos ouvindo. Claro. Então, assim, falando um pouco, né, como a gente começou, é um pouco inusitado, porque a minha família não é uma família de empreendedores, então é de professores ou pessoas que a vida inteira trabalharam para outras empresas, CLT, e eu comecei dessa forma, fui fazer um curso técnico, porque eu queria começar a trabalhar desde cedo. Já entrei na indústria já com 19 anos de idade, eu já trabalhava na indústria. E tentei a carreira pública também, né? Então eu fiz um concurso público, trabalhei na Petrobras durante 2 anos e meio. Eu já imaginava que não seria algo para sempre, porém durou menos do que eu imaginava. Mas você sempre quis ser empreendedor? Ou aconteceu? Então, na verdade, por influência do meu sócio Igor, que ele foi meu gestor, a gente trabalhou junto. Por influência dele, eu li alguns livros que começaram eu comecei a questionar o status quo, né? Uhum. A situação na minha casa, por exemplo. Então, eu acho que livros que a grande maioria das pessoas já devem ter lido, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, basicamente os 3. Esse é o básico para o empreendedor, né? Para ele destravar ali a fonte da riqueza, a fonte da chama mesmo, que está dentro da gente, o nosso potencial, né? Exatamente. E assim, eu acho que o livro... Os Segredos da Mente Milionária tem os arquivos de riqueza, né? E 17 arquivos. Exato, e um deles eu lembro que era eu quero ser pago por aquilo que eu desempenho, né? Não por hora. E eu lembro, assim, muito bem na primeira empresa que eu trabalhei, antes dessa empresa da indústria, o meu gestor, o dono da empresa, uma vez, era uma empresa menor de projetos, e ele falou, cara, quanto mais lucro você dá para uma empresa, mais você vai receber. E aí acaba que a grande maioria das pessoas olham para isso e pensa assim, esse cara tá me explorando, esse cara tá, sei lá, não é justo isso. E eu comecei, na verdade, por algum motivo eu pensei da maneira contrária. Assim, cara, de fato, assim, ele construiu isso aqui, não é fácil construir isso aqui. Não sei quantos, já tinha 30 anos que ele estava trabalhando naquilo, era ele que tinha as redes de contatos, é ele que tinha tudo que ele construiu, o network dele. Então, de fato, ele tem que ter um benefício por tudo aquilo que ele está caminhando até lá. E aí, só que eu comecei a pensar, cara, mas como que eu faço para conseguir fazer isso lá na frente também, né? Então, como que eu faço para trazer mais lucro para a empresa, mais rentabilidade, para que eu possa ter também e crescer na minha carreira profissional? Exato. E aí tá uma chave muito importante, que é a autorresponsabilização, né? Pessoas de sucesso que vão conseguir liderar empresas, liderar time, trazer inovação na indústria ou no serviço que ela esteja, de fato ela precisa se colocar nesse lugar de eu sou a única pessoa que posso fazer mais lucro, mais resultado, né? Indiferente de para quem seja, né? O ele é muito importante nesse momento. E foi uma sacada muito boa que você teve, né? Bem novo de idade, pelo que
transparece também. Eu acho, eu não sei, tem certas coisas que eu fico pensando, cara, por que eu tive esse pensamento? Eu não sei. Às vezes eu falo assim, talvez eu seja um cara abençoado por Deus, porque eu acho que eu tenho alguns pensamentos que é contra-intuitivo para a grande maioria das pessoas da sociedade, que talvez me levaram, sabe, para outro caminho de, cara, não vou me vitimizar por causa disso, eu sei que minha situação tá difícil agora, mas eu tenho que pensar no longo prazo. Então são coisas que, na verdade, acho que me ajudaram muito, sabe? Que, enfim, talvez eu via outras pessoas, eu não sei dizer de onde, se foi exatamente dos livros, mas foi mais ou menos assim. E acaba que minha família é simples, então eu tinha que trabalhar, meus pais me ajudavam no que não poderia, mas existia um limite do que poderia me ajudar. Sou mais velho de 4 irmãos. E eu lembro que eu falei assim, poxa, eu estava trabalhando numa outra empresa, numa indústria também, aqui na região metropolitana de BH, não achava que recebia o suficiente, e fazendo faculdade à noite, eu falei assim, cara, eu preciso respirar, né? Que aí, eu estava numa situação um pouco do empreendedor também, que está começando. Uhum. Cara, você tem que estar pagando suas contas. Se você não está no mínimo pagando suas contas ali, a tendência, se você começou a empreender, é você às vezes voltar para o mercado, porque inicialmente... vai te estrangular, né? Exato, e a empresa às vezes vai te dar ali, cara, um vale transporte, um vale refeição, vai te pagar um plano de saúde, que quando você colocar no papel, cara, eu prefiro ter essa segurança aqui para aquele intervalo curto de tempo, do que às vezes eu tentar trabalhar em algo que eu não sei se vai dar certo depois. Então eu lembro que eu falei assim, eu preciso dar uma respirada aqui, dar uma tranquilizada, eu preciso não ficar só no negativo sempre, e para depois ver o que eu vou fazer, né? Então, eu lembro que saiu um concurso da Petrobras, que eu já tinha feito algumas vezes, não tinha passado, já tinha desistido, mas eu entrei com o seguinte objetivo: ou eu vou entrar lá, vou ficar financeiramente, vai resolver minha vida durante um tempo, e aí com isso eu vou ter tempo suficiente até eu formar na faculdade, ou eu vou tentar um concurso nível superior. O meu nível técnico já era muito bom, eu já recebia como um engenheiro lá, porque eu trabalhava de turno, tinha os adicionais todos e tal. Porém, eu falei assim, ou então eu vou empreender, ou então é o momento que eu tenho para começar a empreender. E aí acabou que eu entrei na Petrobras, já comecei a procurar negócios para poder fazer. E como que a Melvin e a Manutenção e Ação são empresas contemporâneas? Você funda as duas no mesmo momento, porém com business diferente, né? Isso é até legal porque a sua jornada, mesmo sendo uma jornada recente no empreendedorismo, você já passou por uma rodada de M&A dessa organização que foi criada e hoje tem trazido aí muito holofote para fundos, empresas que buscam esse modelo que você criou. Conta pra gente então o que é a Melvin e a Manutenção em Ação e quando aí você precisa fazer esse movimento societário no negócio. Tá. Com cerca de 2 anos que eu estava na Petrobras, eles anunciaram um programa de demissão voluntária, que eu acho que de certa forma foi um erro que eles fizeram lá, que eles abrangeram para todo mundo da empresa, e eu verifiquei que o montante que eu ganharia, era um montante considerável, né? E que eu falei assim, cara, eu consigo, sei lá, talvez se tudo der errado, eu consigo ficar uns 3, 4 anos aqui, com a cabeça focada em empreender num novo negócio. E aí eu aceitei, assinei o papel para poder sair. E aí eu e o Igor, meu sócio, a gente começou a pensar, cara, que negócio que a gente vai fazer. Então era um momento do marketing digital que começamos na verdade mais já existia, mas estava um pouco mais evidente, mais disseminado assim em 2018. E a gente na época a gente pensou em lançar pessoas no marketing digital, utilizando a forma de lançamento. Empresa de lançamento. Empresa de lançamento. E aí, eu lembro que eu estava na aula da faculdade, estava no final, eu demorei muito tempo para formar, estava na aula de faculdade, e aí eu pensei assim, cara, já sei o que nós vamos fazer. Eu tinha um professor dando uma matéria, da minha área, que é planejamento, controle de manutenção, eu pensei assim, poxa, o que ele está fazendo dá muito certo tudo, mas se ele trocar essas duas situações aqui, né, essa ordem dessas duas coisas, ele vai ter um resultado muito mais rápido. Aí na hora eu saí, liguei pro Igor, meu sócio, ele estava prestando consultoria numa empresa em Indaiatuba, se não me engano. Ele não me atendeu, eu mandei um áudio para ele. Cara, nós vamos lançar um curso que nada mais é pegar tudo que a gente fez na prática até hoje, que a gente trabalhava numa empresa na região metropolitana de BH, isso em 2009. Era uma empresa que não tinha um setor de planejamento e controle de manutenção, ela tinha recebido uma não conformidade na ISO, nós fomos contratados para implementar esse setor. Certo. Então, a gente em um ano, nós conseguimos sair do pior setor da empresa para a melhor pontuação da auditoria da ISO em um ano. Isso em 2009?
2009. Isso foi a experiência na prática que você teve. Isso, exatamente. Depois disso, a gente foi para outras... Eu trabalhei numa outra empresa depois, que eu pude apresentar um pouco mais essa metodologia. O Igor foi para uma outra empresa que apresentou também. Eu falei assim, cara, vamos pegar essa metodologia que a gente sabe que dá certo e vamos ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque é uma demanda muito grande. Então, nós, através da forma de lançamento, a gente criou a nossa primeira turma de curso. Para ensinar engenheiros ou donos de empresa? Técnicos. Técnicos e engenheiros. Ótimo. Você pegou um nicho muito bom, hein? É um nicho que tem muita bagagem teórica, mas pouca visão prática de mercado. Pouco. Eu falo isso porque eu sou engenheiro de formação. Porque as pessoas ficam muito focadas na bibliografia muitas vezes. A gente costuma dizer que na prática a teoria é outra. Exatamente. Que esse que é o ponto. E a gente queria, veja a norma, a norma 55 mil, veja a norma não sei qual. Cara, beleza, a norma é importante. Mas para você que está com o mato alto, você não tem que ir direto para a norma. Você tem que primeiro criar uma base ali para que você possa fazer o ajuste fino depois. Exato. Entendeu? Então foi o que a gente levou para o pessoal. Então a gente criou essa turma. Ao mesmo tempo, quando a gente criou a turma, a gente tem dois amigos que têm uma empresa de software para construção civil. A gente trabalhou junto lá na primeira empresa, que a gente teve esse resultado expressivo, né? Que a gente saiu do pior setor da empresa para o melhor em um ano. Eles já tinham uma empresa de software para construção civil e eles queriam construir uma spin-off, porque o mercado deles é muito pequeno, cerca de 320 empresas no Brasil só. O market share deles já era expressivo, então eles pensaram, cara, ou eu vou para fora do Brasil, ou eu vou ter que criar um novo produto para aumentar meu LTV aqui. Né? Certo. Para aumentar meu ticket médio com os clientes. Aí eles, qual que é todo o problema que uma empresa de pré-fabricado tem? Manutenção. Manutenção... de equipamentos. Que fazem o pré-fabricado. É a manutenção dos equipamentos que fazem o pré-fabricado. Certo. E aí, eu falei assim, cara, quem que a gente conhece que é especialista de manutenção? Que pode nos ajudar aqui sobre o software. Porque eu sou um cara, a gente tem equipe de software, os desenvolvedores. O conhecimento de manutenção a gente não tem. Aí eles, cara, a gente tem o Eimar e o Igor. E aí a gente sempre nunca perdeu o contato. E eles são com uma questão de um curso que eles estão criando, vamos procurar saber. Nós começamos a conversar com eles na amizade. Cara, o software tem que ter isso, no mercado os softwares são assim, dessa forma não dá, tem que ser daquela maneira e tal. E aí eles falaram assim, cara, vocês não querem ser sócios nossos, não? Vocês não querem ser sócios, a gente vai entrar com o financeiro, né, com a estrutura, e vocês vão ser o pensante. Então fizemos um contrato de investing ali inicialmente, que a gente tinha que desprender ao número de horas semanais durante alguns anos, e a gente teria uma porcentagem da empresa mais para frente. Tá. O vesting, é até legal você ter comentado sobre isso. Isso é muito comum em empresas que estão começando, onde que você já pré-define, né, pessoas que têm potencial, pessoas que são estratégicas. A pessoa tende a abrir mão de salários de mercado para apostar naquela ideia e caso ela consiga cumprir aquelas entregas, né, aquele projeto que ela se propôs no início e ter aberto mão de ter recebido salário de mercado, você dá a opção dela exercer um percentual da empresa nessa manobra que é muito utilizada em empresas nascentes. Exato. E o cliff também, né? O cliff e o tempo, né? Muito importante você citar o tempo que isso vai ocorrer. Se vai ser em 6 meses, 1 ano, 3. Como que foi? Vocês colocaram para várias pessoas na abertura da empresa ou para alguns específicos, mais a partir do desenvolvimento do seu software? Na verdade, inicialmente, os sócios eram os 3 que já eram sócios dessa empresa de software. Eram os 3. E depois entraram nós 2, eu e o Igor, né? Mas essa empresa, ela era a Melvin ou ela... Não, ela chama Planix. Ela não tem nada a ver com Melvin, manutenção e ação? Não. Vocês viram potencial naqueles 3 programadores e mostraram o sonho da Melvin, manutenção e ação. Na verdade, eles queriam um produto e viram, na verdade, o potencial da gente desenvolver o produto para eles. Com a experiência prática. Certo. Assim, cara, a gente tem um time de desenvolvedores, mas a gente não tem a expertise da área de manutenção. De onde eu vou aplicar isso? Entendeu? Então a gente queria que vocês viessem. E aí, eu lembro que eu conhecia já um pouco de startup, porque eu tenho 2 amigos que têm uma startup hoje, já tinham uma startup há mais tempo, mas eu não sabia a dinâmica da startup, como funcionava. E um dos nossos sócios, né, ele é muito visionário, o Fabrício, ele, olha, eu quero uma empresa nos moldes de uma startup. E ágil, que pode ser escalável. Receita recorrente. Consiga ter também uma inovação naquilo que ela se propõe a fazer. Exatamente. Só que a gente não sabia, fomos estudar. E acabou que assim, né, a gente entrou inicialmente, né, como sócios minoritários, só que numa startup, o investidor não vai investir em uma startup que quem está na frente do negócio vai ser um sócio minoritário.
Então, durante esse processo, quando a gente conseguiu o nosso primeiro investimento anjo, que a gente participou de uma pré-aceleração aqui em BH... Isso foi o quê? 2019? 2019. Então, 1 ano de abertura, vocês já conseguem ali o primeiro aporte de um investimento anjo. Conseguimos. O primeiro aporte, a gente teve que mudar algumas coisas. A primeira foi essa estrutura de cap table. Então, a gente teve que entrar num acordo lá, né? Que a gente teve que se tornar os majoritários da empresa. E também posições bem estabelecidas. Por exemplo, né, hoje eu e o Igor, nós temos nosso mesmo percentual da empresa. Porém, hoje ele é o CEO. Uhum. Então, assim, algumas situações de empresa a gente discute de igual para igual, mas algumas situações sou subordinado a ele. E foi um acordo comum entre a gente, porque ele tinha uma maior experiência do que eu de mercado, de gestão. Acompanhamento de performance da equipe. Isso que você traz é muito legal, que é o caso da Baico também. O Diego é o meu sócio, eu sou mais a parte comercial e técnica, e ele é o CEO, a pessoa que precisa colocar metas na empresa, fazer com que a equipe entenda que aquilo tem que acontecer. Então, digamos que é o porta para fora e o porta para dentro. Mas legal que é bem parecido com o nosso caso também. E muitos casos de empreendedores que têm que buscar também essa complementaridade entre os sócios, né? Às vezes não buscar alguém igual, mas se o cara é bom em gestão e eu sou bom no técnico, aí sim está um possível casamento legal de sociedade. Porque às vezes semelhantes tendem ali a conflitar na mesma área. Eu sei gestão, você também, mas o estilo é diferente. Aí começa ali a criar atritos desnecessários para uma empresa nova que pode perder o potencial mesmo de balançar o mercado, né, por colocar pessoas muito boas e muito semelhantes em funções que vão ter atrito. Mas legal. E acaba que assim, a gente vai ter que aprender atividades, né, novas habilidades. Nós somos a área técnica, nós estamos criando um negócio. Uhum. Então, a gente tem um conhecimento técnico muito bom, só que, cara, o técnico não é o suficiente. Exato. Para construir uma empresa. Então, a gente já estava até conversando ontem e hoje, né, assim, porque ontem a gente recebeu uma grande empresa de BH, nos procurou para poder fazer uma cotação. Só que antes a gente tinha que analisar a proposta. E o Igor hoje, ele desempenha a função de CTO ali também. Então, nós temos hoje desenvolvedores sêniors, mas por situações que ocorreram recentemente, ele está com essa parte de TI também. E ele desenvolveu muito isso, assim, o HH que precisa para desenvolver, se vai fazer ou se não vai, qual que é a dificuldade. Então, assim, eu recebi uma proposta de manhã, conversei com ele na hora do almoço, à tarde a gente já conversou com a empresa. E ele teve uma cabeça muito diferente da minha, do ponto de vista. Ao primeiro ponto, eu estava propenso a declinar da proposta. Aí ele já me mostrou que, cara, não necessariamente, a gente pode fazer coisas de maneiras diferentes. E ao mesmo passo, a gente estava conversando, teve uma outra reunião hoje cedo, que falou assim, cara, o que você desenvolveu na área comercial é de uma forma que eu chego à conclusão, se eu vejo você negociando, eu falo assim, cara, eu não sei negociar nada, eu não sei negociar meu carro se eu for vender aqui agora. Porque às vezes eu falo assim, cara, não, dá pra gente puxar um pouco mais aqui pra frente, isso aqui não dá pra gente puxar. Mas é porque nesses anos que a gente tá junto, nós tivemos que, de fato, correr atrás de outras habilidades e que fossem complementares. Porque não faz sentido ele ser muito bom de TI e eu ser muito bom de TI. Cara, beleza, mas quem vai mexer com o administrativo? Quem vai mexer com o comercial? Quem vai puxar a venda? Então, acho que vai chegar um momento que, de fato, assim, os sócios, eles têm que cada um ir para uma área e se especializar para que a empresa, no final das contas, consiga crescer, né? Muito bom. E quando a Melvin ela é fundada, só para eu entender, vocês tinham um mercado, a dor do mercado era o técnico e o engenheiro, as pessoas que eram mais da teoria tinham pouca visão prática. Você tenta, então, você pensa em criar um modelo de MRR, né, um modelo que existe a recorrência, vendendo cursos ou vendendo aplicação para as empresas? Tá. Então, eram duas dores que tinham no mercado, que cada uma das empresas ela solucionava. Primeiro, a capacitação. Era muito difícil você encontrar conteúdos da parte de gestão, de manutenção, de fácil acesso e que fosse fosse aplicável. Então, as pessoas, a gente ensinar alguma coisa, não ensinava o que ela fez na prática que deu certo, ela pegava, às vezes, a norma. Só que, por exemplo, se eu pegar uma empresa pequena, cara, não adianta eu querer já aplicar a norma na empresa. Ela vai ter que passar por algum processo mínimo ali antes de adaptação. De entender o que ela tem, o que ela quer. Para chegar na norma. Então, esse é um ponto. Então, era a capacitação disso para ser direto ao ponto. E a Melvin, o software de gestão de manutenção, porque existem hoje grandes RPs. Esses grandes RPs, eles têm um módulo de manutenção, que é a parte de manutenção é utilizada. Um módulo, né? Certo.
E aí integra os equipamentos, só me elucida aqui, você integra os equipamentos da indústria no seu software, para ele entender vida útil, se bobina vai queimar, se precisa fazer uma preventiva, uma recorrência. Isso, histórico de manutenção, o que foi feito, quando que foi feito, se eu movimentei de uma planta para outra, de um lugar para outro, o que eu fiz. Apontamento de criação de uma ordem de serviço para fazer o apontamento, quem trabalhou naquela ordem, quanto você gastou. E para a indústria isso é muito importante, porque se uma indústria para, é 10 milhões de faturamento o dia que ela perde, né? Muito importante, muito importante. Então, a Melvin vem com o sentido mais prático de tecnologia e software para o cliente final. Isso. E a manutenção em ação para qualificar tanto pequenas empresas quanto profissional. Exato. Não, genial. Então, você ensina e aplica, e aplica. A gente vem com a curadoria para o profissional da indústria. E aí, esse profissional da indústria, nesse processo de curadoria, a gente oferece o software como teste muitas vezes. E aí, nesse processo de teste, aí é quando ele leva muitas vezes o sistema para dentro da empresa e oferece para o gestor, testa o sistema. E aí acaba que muitas vezes a empresa contrata lá para dentro, entendeu? Nossa, ótimo. Isso então foi... A empresa já nasce com essa visão completa de mercado. Então, aí... Sim, mas foi sorte, tá? Aí a gente esquece de colocar as horas de trabalho ali, as noites mal dormidas, né? A sorte, ela vem rotulada disso. Assim, porque na verdade, assim, eu não vou dizer sorte, vou dizer não foi intencional assim. A gente, quando a gente fez o SWOT, quando a gente foi convidado para ser sócio da Melvin, a gente fez um SWOT para ver qual que é o impacto que uma empresa poderia ter na outra. Porque engenheiro, né? Então vai usar as ferramentas ali para avaliar. Exato. Então a gente chegou à conclusão que de fato poderia. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é uma tendência de empresas comprarem meios de comunicação para que ela possa aproveitar aquela audiência. Então, por exemplo, a XP comprou aquela revista... Infomoney. Para poder ter canal de distribuição de conteúdo. A Bossa Nova comprou o Startup. Então, assim, é um movimento que vem acontecendo agora que a gente fez lá atrás, mas não foi intencional. Nós fizemos dentro de casa. Você já ouviu aquela métrica que fala que toda empresa, o final dela ou é educação ou é banco? Eu ouvi isso e falei assim, realmente, ou quando você começa a educar a massa de pessoas que vai consumir o seu tipo de serviço ou a visão que você está trazendo, você torna o seu negócio em algo altamente valioso, escalável, com potencial imenso de valor pelo mercado. E as grandes empresas que passaram por rodadas imensas de M&A, XP, por exemplo, né, que já vem com viés de educação, várias empresas que terminam como banco ou em algum momento começam a agregar visão financeira para dentro do business, são empresas que têm valuation estratosférico por ter essa visão que o mercado está trazendo aí para essa nossa nova economia. Então foi de forma intencional, você sabia sem querer saber e em algum momento você, mas e se fizesse, talvez daria certo. Foi mais assim, cara, elas podem se complementar nesse ponto. Que a gente consegue pegar o cara que a gente está ensinando ele e a gente consegue levar o sistema para dentro da empresa dele. Mas não foi aquilo de, por exemplo, nossa, nós vamos fazer essa estratégia aqui, vai ser o meio nosso. A gente não tinha nem essa noção ainda, como empreendedor, de canais de distribuição, como que vai ser. A gente tem uma noção rasa, né, ali, quando a gente vai fazer uma pré-aceleração, né, que a gente começa a fazer essas análises, mas por isso que eu falo que não foi intencional dessa forma. Sabemos que poderia ser bom, mas não sabemos o impacto que poderia ser tão grande como foi pra gente. Sim. Né? E uma coisa, Eymar, que é interessante na história de vocês é porque, além dela nascer com esse viés híbrido, né, de tender a atender os dois, você já parte por uma reorganização societária em 2019, mas na história de você tem também muito essa visão do M&A como um todo, algo que vocês sempre trouxeram como estudo, como visão, para buscar o crescimento. Antes de você me responder essa pergunta, né, para você me contextualizar, quais foram as etapas, me defina o que é M&A, na sua visão. O M&A é um processo de fusão ou aquisição, né? Então, às vezes, você tem duas empresas que vão se fundir, por exemplo, ali, e você vai pegar o melhor de cada uma delas, ou então, às vezes, uma de fato vai adquirir outra empresa e vai trazer ela para dentro. Então, às vezes tem empresas que fazem M&A que eu já vi, por exemplo, a parte comercial eu vou utilizar dessa empresa, mas o financeiro eu vou utilizar da outra, que é uma fusão mesmo, uma mistura ali, vamos dizer. A sinergia pega o bom de um com o bom de outro e traz uma autoridade diferente para o mercado, um posicionamento diferente. Exatamente. E quando que isso acontece? Então, em 2019, você recebe o seu primeiro aporte de um investimento anjo, de uma aceleração que vocês ganharam. E quando que você começa, então, a entender que esse jogo
precisaria ser iniciado? Tá. Quando foi em 2020, acho que foi 2020 mesmo, início de 2021, a gente teve contato com uma pessoa da G2 Capital na época e apresentamos a empresa e falou assim, cara, eu vejo muito potencial no negócio de vocês e eu acredito que pelos seus números seria interessante vocês passarem por uma rodada de investimento para que vocês pudessem escalar o negócio de vocês. Beleza, aí começamos a estudar a questão do investimento, como seria e tudo mais, e a gente começou a ser questionado um pouco com relação à nossa participação nas duas empresas. Por quê? Eram duas empresas que eu e o Igor, né, nós éramos sócios em comuns das duas, porém, o software tinha outros sócios, que é a Melvin, e a manutenção e ação tinha outros sócios que não estavam interconectados. Certo. E aí, obviamente, assim, hoje para mim é muito claro isso, né? Porque e foi uma pergunta muito pertinente do investidor. Foi, de fato. Não vai conflitar, né? E a questão é o seguinte, né? Assim, existe uma tendência de você colocar o seu foco naquilo que está trazendo resultado para você, né? Então, a pergunta que eles fizeram foi, cara, beleza, vou te dar o investimento, você está querendo pegar para a Melvin. Tá, mas e se a Melvin começar a patinar e o curso de vocês começar a dar muito bom? Quem garante que você não vai sair do software A para ir pro B. Para ir pro B. Sim. Que vai virar um conflito interno, né, de interesse. Exatamente. Então, a gente, aí inicialmente na nossa rodada de investimento, a gente começou por uma plataforma de crowdfunding, inicialmente. Crowdfunding e investimento coletivo, né? Exato. Algo que tem ali alguns bons cases no Brasil, alguns outros patinaram, mas crowdfunding ainda é uma alternativa muito legal para quem começa. Vender ideia. Eu tenho amigos que fizeram, esse foi o motivo, uma das maneiras, um dos motivos porque a gente procurou. O grande ponto é que quando a gente abriu nossa rodada, a gente optou pela plataforma, a taxa de juros cresceu muito. Então os investidores fugiram um pouco ali do investimento de risco. E foi para o investimento seguro, que foi uma Selic alta, bateu 14% quase, né? Se o grande, que está mais propenso ao risco, ele já tem uma tendência a sair do investimento de alto risco para de moderado a baixo, imagina numa plataforma de crowdfunding que o cara está investindo uma grana ali e de fato ele precisa daquele recurso. Exato. É 10, 20, 50 mil, mas que daqui 5 anos ele vai precisar daquele valor de volta. Exato. Então, assim, é uma proposta muito boa, mas que pra gente não deu muito certo naquele momento por causa disso, né? Mas aí o que acontece? Eu lembro que a gente começamos a pensar dessa forma, né? Mas, cara, eles vão começar a questionar isso pra gente, não tá questionando. A gente precisa de levar a solução pros investidores. Né? Porque o bom de quando você entra, por exemplo, numa rodada, você desenha uma tese. Aí você apresenta a tese para um. Aí o cara já começa a falar se tá legal, o que não tá, o que precisa mudar. Aí você já vai para a segunda pessoa, pro segundo investidor, já com a tese já um pouco mais desenhada, mais elaborada e com as perguntas mais maduras, as respostas mais maduras, né? Porque a gente consegue ter uma noção das perguntas que vão ser feitas. E como a gente já sabia dessa, a gente começou a correr atrás de informações de pessoas que poderiam nos ajudar. Cara, o que eu faço aqui? Eu lembro que na ocasião, eu tenho um amigo de faculdade que trabalha numa empresa aqui, aqui em BH, que é especialista em M&A, e eu chamei ele para um almoço. Assim, cara... Quero entender esse mercado, né? Como que funciona isso? Eu quero te mostrar a minha situação para ver o que eu posso fazer. Aí ele falou assim, no seu caso vai ser um pouco mais tranquilo, porque, na verdade, os sócios majoritários de ambas as empresas são vocês, ele falou, então vocês vão fazer um processo de integralização, ele disse. Que é um M&A interno, né? Que é um M&A interno. Muitas empresas, nesse momento, preferem, por recuar, fazer essa reorganização, integralização, deixar mais claro ali funções, cap table, tudo aquilo que precisa ser visto para o mercado externo e entre eles ali uma movimentação societária, uma movimentação de funções começa a acontecer. Então, seu primeiro M&A foi um M&A interno na integralização da Melvin com a manutenção em ação. Isso. Aí todos os sócios viraram donos de uma coisa só. Exato. Mesmo os minoritários que eram só Melvin, mesmo os minoritários que eram só manutenção em ação, começaram a fazer parte de um todo. Isso. Aí fizeram basicamente comparação, né? Baseado na porcentagem. Você fez o valuation da empresa? Fizemos. Na época foram 12 milhões. Sim, do grupo ou de individuais? Já do grupo. Do grupo. Do grupo. E isso foi muito legal. Olha só o que você está trazendo. Você trouxe uma tangibilização maior para os sócios minoritários, mostrando, cara, isso daqui já tem um valor muito expressivo para uma empresa tão nova. A gente está falando de um negócio de 2 anos que já vale 12 milhões de reais. Quantas empresas que têm 20, 30 anos de mercado que não valem 5, 6?
Então, vocês já conseguiram descolar, conseguiram buscar métricas que o mercado pagaria e, de certa forma, mostrar para essas pessoas que estavam apostando tempo, né, que o percentual que elas tinham estavam valendo mais. Com o valuation já ancorado em 12, né? Exatamente, porque assim, acaba que, como que eu posso dizer assim, nós somos uma startup da indústria, né? Só que a gente gosta muito de nos posicionar não necessariamente como startup, mas uma indie-tech, que é uma empresa, né, de tecnologia para a indústria. Porque por que isso? Eu estava conversando até com esses meus amigos também que tem uma startup para a indústria, e acaba que nós temos características de startup, mas a gente não pode perder características de empresas convencionais muitas vezes, porque a gente vende para a indústria. Exato, e o seu público é muito tradicional. É muito tradicional. Então, assim, a gente fala assim, cara, nós somos uma startup, mas eu não posso, por exemplo, a gente às vezes a gente discute, vou pegar o case da RD Station, por exemplo. Vou pegar um case da Conta Azul, por exemplo. Que são empresas que, de fato, despontaram muito pouco tempo, né? Exato. E assim, porque a questão de métricas, o inbound, como vai ser, cara, pra gente não pode ser bem assim, porque nós temos a veia industrial. Então, a gente também precisa mesclar, né? Então, assim, cara, eu vou seguir uma empresa de tecnologia, eu vou ser talvez mais rápido do que a indústria para resolver meus problemas, eu vou ser mais ágil do que a indústria para resolver meus problemas, para atender o meu cliente, porém, eu tenho que entender que, cara, no processo de venda, é mais rápido do que normalmente nosso produto, nosso tempo de venda é mais rápido do que muitas empresas. Conversei com um amigo agora que também presta serviço para a indústria. Claro que é um ticket muito maior do que o nosso, então pode demorar 1-2 anos para ele poder vender. Só que, às vezes, existem certas coisas que tem que ser do tradicional. Sim. Os contatos ali que você vai fazer, o relacionamento, né? Que é diferente de você entrar no site do Netflix, você não sabe quem que é, resolve tudo ali e pronto, acabou, entendeu? Então, por exemplo, a manutenção em ação já é algo que cabe uma inovação inbound, porque você está chegando no consumidor final, que vai ser um engenheiro, a pessoa que já tem o viés técnico. Mas a Melvin é algo que você entende e respeita a hierarquia de uma empresa. Você tem que conquistar primeiro o cara do loco mesmo, o cara que precisa da manutenção, ver se o setor de compras tem budget, apresentar a empresa. Então, você tem uma escada até o seu contrato, de fato, ser aceito dentro da companhia. Então, se alterna que eu estou no digital, mas aqui eu entendo que é uma avenida convencional de geração de receita. Exato. É um processo que eu vou ter que apresentar o software, eu tenho que vender primeiro para o influenciador, que vai ser o cara que vai usar o sistema. Só que eu preciso colocar o tomador de decisão na mesa, que é o cara que vai assinar o cheque. Aí esse cara, na verdade, eu vou conversar muito mais de questões... de redução, benefício. Exatamente. Então isso é a rotina diária nossa. Mas isso é muito legal, porque essa habilidade do empreendedor de poder não descartar negócios, mas visualizar possibilidades, né, individuais, é o que começa, então, a diferenciar empresas jovens que têm potenciais altos e empresas que, de fato, têm muito tempo e têm pouca inovação, pouca aderência de mercado, né? Empresas que têm um valuation pequeno, empresas que o mercado não vai comprar, não vai querer investir. Então, isso que você faz é muito legal porque você está vendo onde que cada mercado tende a se movimentar. E como ele se movimenta, você vai se adequa, cria processos e começa, então, a estabelecer essas avenidas de venda aí com muito mais clareza, previsibilidade. Exato, é isso mesmo. Eimar, em qual momento, então você passa por você, na sua jornada de M&A, vamos chamar assim, seu primeiro evento acontece em 2019, com o aporte de investimento anjo. Seu segundo momento, com a integralização das empresas, né, um ato de fusão que vocês unificam todo aquele contexto, que fusão, o nome já diz, né, o ato de união, para vocês criarem algo muito maior, com uma autoridade, né, e pessoas muito mais fortes fazendo parte daquela sociedade. E tem algum movimento previsto para rodadas de M&A no roadmap de vocês, na visão aí de médio prazo que o grupo apresenta? Então, na verdade, a gente está buscando uma outra rodada de investimento, né? Mas não necessariamente agora um M&A, né? A gente é bem alinhado com alguns conselheiros que a gente tem e investidores também, do valuation que a gente pode chegar da empresa. E que seria o valuation que talvez seria para todo mundo ali o que a gente aceitaria vender a empresa. Assim, o alvo, né? Isso aqui, por esse valor aqui eu saio e tá tranquilo e tal. Saio também não sei, né? Porque outra etapa, a gente sabe que hoje a gente vem estudando mais processos de M&A, então a gente sabe que dependendo do contrato você precisa permanecer na empresa por mais um tempo, então pode ter algumas variações e tudo mais. Mas a gente tem um target ali para uma possível saída, né? Foi até engraçado porque recentemente a gente conversando com vários fundos, né?
Então a gente conversou com um fundo espanhol até que ele investe num concorrente nosso. E ele perguntou pra gente, né? Mas vocês têm alguma previsão ou teria alguma objeção a um possível M&A? Que seria até um caso no concorrente, né? Sim. E eu lembro que eu falei assim, cara, assim, pra mim tem zero problema. Ou de ser comprado ou ser vendido, falei com ele, né? Aquele negócio, negócio, né? Business, né? É business, sim. Então... E no fundo tem um valor, e o empreendedor, ele tem a visão social dele muito clara, ele tem a visão pessoal dele muito clara, mas de fato é um negócio. Ele precisa ter resultado sobre aquilo que ele está fazendo. Porque o risco foi muito alto, né? Quanto você abriu mão nesses últimos 5 anos aí de uma carreira sólida, com todos os benefícios, né, que um funcionário receberia, e você está correndo o risco do game do empreendedorismo. E se paga o game do empreendedorismo com rodadas bem-sucedidas de M&A. Exato. Eu até foi bem claro para ele assim, cara, agora para mim não faz sentido, porque eu acho que a gente tem ainda um caminho a percorrer, a trilhar e que tá ok pra gente. Tá muito mais fácil a gente fazer parceria com outras empresas que possam potencializar o nosso produto ou trazer outros produtos para o portfólio para que a gente consiga aumentar o nosso ticket médio com o cliente atual, porque a gente já tem hoje uma capilaridade interessante, do que propriamente já partir para essa questão do M&A, né? Mas, de fato, assim, a gente tem até já listado algumas empresas que a gente enxerga que poderiam ser potenciais compradoras nossas. Isso é ótimo, porque o empreendedor, ele tendo a maturidade de saber que o negócio está em constante construção e que o mercado pode aderir àquilo, ele já começa a olhar para o concorrente como, quem sabe, um comprador do negócio. E não fica aquela rixa pessoal, meu concorrente não. Pode ser a pessoa que de fato vai me dar o cheque final, que eu vou fazer minha aposentadoria, minha saída desse negócio e criar outra coisa. Então, isso é muito importante a gente trazer essa maturidade para o empreendedor, para parar de ver o concorrente como algo agressivo. O concorrente, ele nos ensina muito, e muitos deles vão ser pessoas que de fato vão colocar a nossa empresa e nós, como pessoas físicas, fundadores de negócios, em outro nível. E assim, muitas vezes, principalmente para a indústria, assim, como toda empresa, a gente tem nossos concorrentes, e às vezes o concorrente ele pode trazer o holofote para um segmento que as pessoas não estavam olhando antes, e depois começa a ver um potencial. E uma coisa que às vezes eu comento com o pessoal é assim, cara, a Nike e a Adidas se coexistem. Uma não precisa matar a outra para sobreviverem e serem prósperas, por exemplo. É porque às vezes a gente tem uma questão do acho que tem que buscar ser o primeiro. Sim, a gente tem que buscar ser o primeiro. Tem que buscar, às vezes, vender mais que o concorrente, tem que buscar vender mais que o concorrente. Mas, mas sem aquele pensamento do eliminar, de nossa, eu tenho que estrangular a concorrência. Eu não vejo muito dessa forma, sabe? Exatamente. É um benchmark, é um aprendizado imenso. E é isso, é um game que são várias variáveis para chegar no êxito, né? O M&A, ele precisa ter essa habilidade criativa de olhar para coisas não tão convencionais e começar a olhar o concorrente com um respeito e uma forma diferente, é sem dúvida algo que vai mudar algumas empresas de nível, tendo essa maturidade de observação. Eu acho que às vezes, assim, eu, por ter vim para a área comercial, nunca fui nada comercial, virei comercial por necessidade. E dentro das habilidades que eu tinha que assumir, eu falei assim, cara, essa aqui eu estou disposto a desprender mais energia para essa do que a TI, por exemplo, que o Igor criou essa habilidade. Eu acho que às vezes, tirar um pouco o sentimento das coisas, sabe? E eu tenho convivido com muitas pessoas de outros países, de outros estados, e nós mineiros levamos muitas coisas pro pessoal muitas vezes, entendeu? A gente não dissocia. Por exemplo, às vezes você recebe um não, por exemplo, da venda. Cara, às vezes o não é para venda, o não é para você. Exato, e para o momento. Exato. O não é do momento, não é da empresa. Isso é muito legal porque a gente tem empresas que passaram por caso de M&A com nãos que se tornaram sim no momento certo. Em 2020 eu apresentei o mesmo ativo, a empresa não tinha interesse. 2022 o M&A aconteceu porque tanto a empresa que queria fazer a compra tinha características para poder receber. Isso é uma coisa muito importante que a gente não olha para o mundo do M&A da forma correta, porque não adianta o cara ter só o dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, hoje você tem várias ferramentas e várias maneiras de conseguir. Alavancagem, como dívida, um crowdfunding, um empréstimo familiar, alguma coisa que coloque dinheiro no caixa. Mas tem empresário que busca uma coisa mais estratégica, mais robusta, mais encaixada. Então, às vezes, a pessoa tem o dinheiro,
tem a estratégia, mas não tem um fator primordial que é pessoas para assumir essa nova operação que vem. E eles não entendem que comprar uma empresa não é, por exemplo, Aymar, estou comprando o seu serviço aqui, que dia que você instala? Não, eu vou migrar toda a visão de contabilidade, sociedade, eu preciso entender o que você faz, porque eu estou trazendo toda essa bagagem para dentro do meu negócio. Então, uma compra de empresa, olhando agora por esse viés do comprador, precisa-se também acertar o momento dele. Exato. Por isso que o empresário tem que estar muito preparado para o momento dele, para a empresa dele, números, mercado, para quando o mercado começar a reagir e a gente identificar alguém, esse encaixe sair o mais perfeito possível. E acaba que assim, a gente está vivendo uma fase agora que buscando investimentos, buscando novos fundos, né? Você começa a analisar ali quem que pode ser interessante para você e acaba que a gente vai indo para uma fase que começa talvez a pensar num exit mais para frente. Por exemplo, às vezes se eu for agora pegar um investimento de uma CVC, pode ser que a CVC queira mais para frente absorver aquela empresa para dentro do negócio dela. Vai acontecer um M&A dentro desse processo. Então, a gente tem que avaliar também o smart disso tudo. Né? Então, está sendo muito interessante agora. Pegamos um investimento na primeira rodada, olhando o segundo agora, a gente vê que a conversa é diferente um pouco, até mais. Porque se fala muito do smart money, que é basicamente, eu vou te dar o dinheiro, mas eu vou te dar capacitação, vou te dar o meu conhecimento, o que eu aprendi, ou vou te colocar em contato com pessoas que podem te ajudar a resolver. Inteligente, né? Exato. E acaba que hoje, assim, a gente tem visto que se fala muito mais disso conforme a empresa até vai subindo patamares maiores, né? Vai crescendo. Porque, de fato, se você vai, por exemplo, pegar um investimento com uma VC, por exemplo, assim, não é... Vamos supor que eu pegar uma VC mais de mercado financeiro, de fintech, por exemplo. Cara, é diferente da indústria. Exato, é outro game, é outro risco. Às vezes a sazonalidade que eu vou ter na indústria é maior do que eu vou ter, às vezes, ou então, quer dizer, vai ter sazonalidade nas duas, mas vão ser diferentes. Aí é como você explica às vezes pro cara... de mercado, o outro tem outro impacto com alguma variação. Então acaba que é diferente. Então assim, se você às vezes busca um engenheiro no mercado de alguém que talvez não tenha a expertise que você tem do seu negócio, pode ser mais perigoso ainda para você poder fazer esse processo depois, sabe? De crescer, de buscar um exit, buscar uma fusão, seja ela qual for, sabe? Então é uma coisa que a gente tem observado que às vezes a gente avaliar também, cara, poxa, beleza, é um fundo que está muito próximo. Cara, mas será que esse fundo vai ser bom pra gente? Exato. Será que ele vai colocar corda no meu pescoço e eu vou perder meu sono? E assim, não porque eu não tô apto a trabalhar sob pressão, por exemplo, mas é porque o cara não entende do meu negócio e às vezes eu vou explicar pro cara, o cara quer só o número, o cara quer o Excel. Exato, o cara quer o EBITDA muito positivo, geração de caixa lá no talo, e esquece um pouco que é um business, e o business ele está sujeito também a ter sazonalidade, a de fato ter erros, a de fato ter várias coisas que o cara só financeiro não consegue enxergar. Então, quando você fala disso, eu achei muito interessante na sua fala, que você falou, quando nós fomos montar a tese nada mais é do que qual estratégia que a gente quer para o nosso futuro. Isso é uma resposta que quem tem que saber é o empresário. Não adianta você contratar a Baicol, qualquer empresa que faça M&A, se você não sabe. Porque qualquer coisa que eu te oferecer vai ser resolvida, né? Então, tem um fundo aqui, mas também tem um parceiro híbrido. Tem um estratégico. O que você quer? Qualquer um? Não. Eu preciso entender o momento que a sociedade está, o que vocês almejam para o próximo tempo. Se a empresa já tem um valor, que é o valor alvo para os sócios, que tem essa diferença, né? Valuation e alvo são coisas muito diferentes. Às vezes sua empresa vale 20, mas o alvo é 50. Então não tem que fazer rodada de diluição agora, se não for um motivo muito plausível, né, de conseguir chegar nesse alvo mais rápido, tem que começar a ser questionado mesmo o movimento. E a tese está muito pautada nessa organização da estratégia feita pela sociedade e posteriormente apresentada ao mercado. Achei muito massa você ter trazido isso. Emma, você me falou de Alemanha, né? Que foi um caso que me chamou muita atenção, por ser uma empresa muito nova, né? Praticamente a Baicol é contemporânea aí da Melvin, que nós também somos de 2018 para 2019. 2018 a gente esboça o projeto e 2019 a gente vai para a prática mesmo, começar o nosso sonho empreendedor. E você já conseguiu, então, levar a empresa aí para a primeira internacionalização, que você já tem um escritório na Alemanha.
Conta pra gente como que foi essa experiência, o que você viu de oportunidade, né? O que vai trazer de bons resultados aí para a empresa e, consequentemente, para o valuation do seu negócio. Tá. O Igor, meu sócio, ele já trabalhou em multinacional aqui no Brasil, mas ele teve a oportunidade de visitar plantas fora do Brasil. Alemanha, Bélgica e França, se eu não me engano. E eu lembro que ele falou assim, cara, só muda a língua que o pessoal fala, mas os problemas são os mesmos do Brasil. São os mesmos, assim. A gente tem uma visão muito, às vezes, um pouco distorcida do que é uma planta na Europa, por exemplo. Se comparando a Alemanha, por exemplo, que eu tive lá, eles são muito bons, por exemplo, na questão de, vou criar um sensor, vou criar um carro, vou criar uma turbina. Então, a engenharia aplicada, eles de fato são muito bons. Uma coisa que eles precisam desenvolver é a transformação digital. Eles ainda fazem muita coisa no papel, eles ainda são muito burocráticos nos processos deles. Então, foi uma coisa que a gente percebeu de maneira geral. Quando foi ano passado, assim, e aí assim, né? Quando você tem uma empresa, você começa a sonhar teu primeiro cliente, você começa a sonhar sair do seu estado, aí, poxa, e se eu internacionalizasse minha empresa, né? Então você fica aquela que você senta num momento estafado ali e vai sonhando com o sócio. E aí, ano passado, surgiu um programa que chama Brazilian Inditex in Germany, BIG, que é um programa, uma parceria entre o consulado brasileiro e o consulado alemão, que o objetivo era levar Inditex para a Alemanha, para conhecer o mercado alemão, para ver a possibilidade deles se estabelecerem na Alemanha, né? E ajudar nesse processo de transformação digital na indústria. Por quê, né? A Alemanha, principalmente a região sul, aí você pega a Bavária e Baden-Württemberg ali, né? Baden-Württemberg é a capital, Stuttgart, e a Bavária ali, Munique, são áreas muito industriais, são áreas focadas na automobilística, e eles estão passando por um processo de transição que é do carro 2.0, que o carro está saindo da combustão, de combustível fóssil, né? Combustão interna, para motores elétricos. Existe uma peculiaridade muito grande na Alemanha, que a grande maioria das empresas lá são empresas familiares e de médio porte. Como existe uma transição que por exemplo, para 2030 agora, alguma coisa do tipo, 2035, então o intervalo de tempo é muito curto para que as empresas consigam passar por um processo de transformação sem que elas possam quebrar. Porque você está falando que, cara, vamos mudar um processo, uma empresa que componentes que existem num carro a combustão não vão existir no carro elétrico. Será que aquela empresa vai conseguir se sobreviver nesse processo? Exatamente. Então, o governo alemão está muito focado nessa de buscar... eu estou falando um pouco mais da área industrial, porque é a área que eu atuo, mas, de maneira geral, eles estão querendo buscar empresas de fora, principalmente startups, que possam ajudar a Alemanha nesse processo de transformação digital de vários segmentos, principalmente indústria. Então, a gente se inscreveu nesse programa, a gente foi selecionado, nós somos uma das 10 startups do Brasil, Inditex, a ir para lá. Aí nós fomos para Hannover Messe, fomos para Mannheim, Frankfurt, Stuttgart, mais algumas outras cidades. O Igor, meu sócio, foi na época, para conhecer um pouco ali. Então, foi uma missão de startup, onde tivemos feiras, tivemos speed dates, tivemos visitas a empresas. Identificamos que, de fato, assim, era o que a gente imaginava, que seria muito interessante. Que poderia nos ajudar com esse processo. Quando foi em junho, saiu um novo programa, só que esse 100% patrocinado pelo programa, pelo estado de Baden-Württemberg. A gente se inscreveu de novo, e aí a gente foi uma das 10 startups aí a nível mundial, selecionadas para poder ir para lá. Fantástico, cara. E passar 14 dias lá. Fazendo uma imersão mesmo na região. E aí, uma situação interessante que teve foi porque a gente conseguimos conversar com algumas empresas, só que eu falei assim, cara, e se eu tentasse tentar desenrolar alguma coisa no Brasil lá? Eu tô querendo um contrato lá. Mas se eu conseguir contrato lá, por que não resolver alguma coisa no Brasil? E aí eu pedi nosso time comercial para levantar todas as empresas que a gente estava em negociação que tinha base na Alemanha. Ou clientes nossos que tinham base na Alemanha. Levantamos essas empresas, e dentro dessas empresas existia uma empresa que a gente estava negociando no Brasil que estava meio parado, e eles estavam com uma unidade muito próxima de onde eu estava. De trem dava meia hora. Fiz contato, visitei a planta deles lá, e aí conseguimos fechar um contrato no Brasil, visitando a planta lá na Alemanha. De uma empresa brasileira ou uma empresa... Empresa alemã. Uma empresa alemã que também tem sede no Brasil. Que massa! E aí foi o primeiro insight. Quando a gente visualizou isso tudo, né? Aí existiam outras 4 Inditex, 2 de Santa Catarina, mais uma daqui de Minas e outra de São Paulo, que a gente falou assim, cara, faz muito sentido para todos nós estarmos aqui.
Então, só que existe um grande entrave da Alemanha porque o custo é muito alto para lá. Abrir uma empresa, se eu não me engano, só o capital social é 25 mil euros para você poder abrir uma empresa na Alemanha. De 150 mil reais, né? Exato. Então, cara, por que não criar um escritório compartilhado onde a gente vai ter mão de obra compartilhada e a gente consiga iniciar esse trabalho aqui, até que, cara, a empresa consegue andar por conta própria, a gente vai e pivota e você abre o seu próprio escritório ali. E aí, quando foi em novembro, nós inauguramos. Então, a gente... Novembro de 23? De 23. Ah, recente. Foi agora. Aí a gente inaugurou um escritório lá, tá em Böblingen, que é uma cidade onde tá a Mercedes. Então foi massa porque a Mercedes estava lá, a Caixa estava lá, a Bosch estava lá na inauguração desse escritório, num centro de inovação da região. E aí a gente iniciou esse processo. E aí, nessa viagem, né, que eu fui lá para inauguração, e a gente estava organizando algumas coisas, né, de operação, como seria. Eu falei assim, cara, vou visitar mais empresas aqui, mesmo processo lá. E aí, de fato, eu coloquei o pé lá na fábrica mesmo, andei, rodei, e eu vi que os mesmos problemas do Brasil tem lá. Os mesmos problemas. O grande ponto que eu vejo qual que é uma grande dificuldade. A língua, de fato, existe uma dificuldade com a língua, porque por mais que as pessoas do chão de fábrica lá falam inglês melhor do que o chão de fábrica aqui do Brasil, o alemão ele é muito bairrista e ele tende até a falar sempre ir pro alemão. Uhum. Então, a nível gerencial, por exemplo, de coordenação, você vai conseguir conversar em inglês e negociar, mas quando você for pro chão de fábrica, você vai de fato precisar de alguém ali que fale alemão. A questão também dos contatos, né? Então, assim, o alemão, ele precisa de mais tempo também para poder entender, gerar confiança. Exato. Entendeu? Então, a curva é um pouco diferente mesmo. A curva é um pouco diferente. Porém, muitos deles estão muito abertos para as tecnologias fora da Alemanha, principalmente o Brasil. O Brasil está com uma moral muito grande com a Alemanha com relação a tecnologias lá. E aí tudo surgiu dessa forma. Então, começou meio que assim, cara, vamos inscrever nesse programa, vamos ver no que dá. E aí, em menos de um ano depois, a gente já estava com outras empresas dividindo um escritório lá na Alemanha. E olha como que isso também é uma característica fundamental de um empreendedor que mira sempre o sucesso, que é estar sugestivo a erro. Não preciso saber tudo, mas se der certo, muda o meu negócio de nível, né? E muitos tentam ter todas as respostas e acaba que ficam paralisados. Então depois que a pandemia passar, eu abro meu negócio. Depois que o governo ABC entrar, eu vou tentar uma internacionalização. E quando a gente começa a ficar muito nesses ICs, vão perdendo oportunidades que de fato são reais. E isso vocês têm essa maleabilidade muito grande de entender mercado, testar, errou, vai para cima, vai para o próximo, até de fato as coisas irem se encaixando e tomar esse músculo todo que a empresa já tem, com esse pouco tempo de vida, né? Tem uma história legal da Alemanha lá, que assim, uma coisa que a gente chegou à conclusão não é que o brasileiro é melhor que o alemão é melhor que o brasileiro. Nós temos características diferentes em que algumas coisas é preferível ser brasileiro e outras coisas é preferível ser alemão, né? E uma delas, que você citou aí agora, eu lembro que quando eu fui fazer essa visita nessa empresa que era para ser cliente nossa, eu lembro que 1h eu tinha uma reunião às 2h30, tinha que pegar o trem, o transporte público na Alemanha ele atrasa muito, e a gente tinha uma reunião com a Bosch. Só que eles, na listagem deles, eles me colocaram como terceiro da lista para conversar com a Bosch. Não ia dar tempo de eu chegar na outra reunião. Sim. Aí eu cheguei pra pessoa que organizou, né, o calendário, e falei assim, Kim, não tem como você me colocar como primeiro, não? Porque eu tenho outra visita e tal. Ela, não, Imar, o calendário é esse e o calendário é esse, não tem como alterar. Mas eu não vou conseguir ir pra outra reunião. Eu não sei o que pode fazer. Eu falei assim, não, mas eu conheço as outras empresas. Ela falou assim, então se você conversar com o pessoal e eles decidirem mudar o horário, aí você pode mudar. Aí era um brasileiro, todo mundo do lado. Pessoal, tem algum problema? Eu ser o primeiro e vocês vão atrasar 15 minutos, passar pra frente? Não, Imar, tá tranquilo. Uhum. Eu falei com ela, tá tranquilo. Ela olhou pra mim com uma cara de tipo assim, eu não acredito que você mudou o calendário, uma estrutura. Então o que acontece? Uma grande vantagem de ser alemão é porque o alemão ele planeja muito algo antes de fato executar. Eles têm uma questão de planejamento muito aguçado. Só o que eu acho que o brasileiro muitas vezes ele entende melhor, né? Poderia planejar um pouco mais, algumas vezes. Porém, a gente já tem... existe uma frase do Érico Rocha que ele fala, assim, que eu acho sensacional, que é: nenhuma estratégia vai resistir ao campo de batalha. Você pode desenhar o melhor business plan da vida. Se você não começar a colocar em prática,
você não vai entender as nuances da realidade, como é que é. É a mesma coisa da manutenção e ação. O cara quer ir para uma indústria, implementar um PCM do zero, seguindo a norma, cara, às vezes não é o caminho que vai dar certo. Existem passos que você vai dar, que você às vezes vai ter que ir pivotando durante o caminho, mas que vai te ajudar a chegar no mesmo ponto final. Sim. A norma é importante? A norma é importante. Só que a norma vai ser importante num certo momento que você já tem uma estrutura mínima. Para aplicar e refinar algo que o objetivo vai ser a norma. Exatamente. Então, isso acho que é o bom do brasileiro. Porque o brasileiro, ele age, às vezes ele age um pouco mais, né, assim, cara, vamos começar a fazer, vamos desenhando aqui, não vamos só planejar, só colocar no papel. Então, eu acho que essa é uma vantagem que de fato a gente tem com relação a eles, porque, cara, eles travam. Uhum. Eles travam. Saiu da linha deles, travam e ficou nervoso. Essa troca de cultura é boa para todos, né? Ambos mostrarem oportunidade de país, oportunidade de adaptação de comportamento também. Isso foi uma coisa que foi bastante interessante, porque quando a gente já estava na última viagem, então a gente já conhecia as pessoas. Então, assim, a gente estava, na verdade, meio que revendo amigos. Uhum. Entendeu? Então, chegava, cara, que bom que eu te vi aqui há 6 meses. E uma coisa um feedback que a gente teve, ele falou assim, cara, vocês de fato, vocês estão fazendo coisas aqui que a gente não esperava que alguém fosse fazer. A gente já estava na terceira chamada desse programa de vocês, e vieram empresas do mundo inteiro, menos do Brasil. Os brasileiros foram os únicos que chegaram, e assim, deu uma certa discussão, porque desentendimento, vamos dizer assim, porque a gente chegou lá querendo fazer e dando meio que pitaco um pouco no programa deles. Cara, não faz assim, porque lá o Feng Lab faz assim lá no Brasil de tal forma, o Findes Lab faz assim lá de outra forma, dá certo assim, o Speed Date organizado dessa forma, uma missão lá dá muito certo. Então, a parte de inovação, como a gente tem aqui de hubs e tudo mais, aqui tá mais avançado dessa maneira. Então, a gente chegou um pouco falando isso, só que a gente chegou meio que falando isso, mas também, cara, executando. Uhum. Eu não tô só aqui chegando pra você querendo dar uma de país subdesenvolvido, querendo vir aqui. Não, cara, é porque a gente vive numa escassez muito maior do que vocês vivem. A gente tem uma maior dificuldade. Lá, por exemplo, um Sebrae da Alemanha, eles têm dificuldade de conectar a empresa. Porque as empresas têm um capital muito grande lá. Então, cara, para que ela vai fazer relacionamento com outras empresas, sendo que ela consegue resolver tudo dentro de casa? Uhum. A gente observou isso lá. Aqui o tempo inteiro as startups, uma com a outra, ajudando, cara, entregando o cliente, ligando para um cliente seu para poder apresentar o outro cara, que a gente tem soluções complementares. E lá a gente via que, cara, chegava para um Sebrae, por exemplo, uma Feng deles, cara, coloca para conversar com essa empresa aqui. Ah, cara, não posso, porque nem a gente consegue chegar lá muitas vezes. Então o brasileiro é muito resiliente, sabe? Isso é muito bom, que até mostra também o potencial que os negócios têm, né? Essa internacionalização de países, de cultura, isso é benéfico para todo mundo. E quando eles, já que é um programa global, né? Vindo pessoas que têm países com culturas parecidas com a nossa, talvez eles até recepcionem melhor e entendam que a demanda é essa. A demanda é abrir porta, é ajudar numa geração de autoridade, numa geração de reputação, para que o negócio cresça e ande, né? E o programa também vai ser beneficiado por esse crescimento desse ecossistema. E foi isso, assim, foi exatamente isso. Então foi muito bom. No final a gente chegou à conclusão que, cara, foi muito bom para ambos. No meu caso, Eimar, né? Sou engenheiro, sempre tive vontade de ir para a Alemanha. Eu nunca tinha viajado para a Europa ainda. Pude ir para a Europa por esse programa, que foi 100% financiado por eles. Pude visitar uma fábrica na Alemanha, que eu nunca tinha visitado. Eu pude ver, na verdade, que, de fato, eles têm muitas coisas melhores, mas que a síndrome do vira-lata que a gente tem, às vezes, cara, zero. Eu fui para uma fábrica e conversei com um gerente de uma fábrica lá na Alemanha, da mesma maneira que eu conversava com um gerente meu aqui, ou da maneira que eu converso com o meu time, que a gente conversa. Uhum. Então, isso abre... uma vez que você vê, não tem como você desver. Então, quando você vê que, cara, realmente tem potencial, na verdade, nós somos de um país que tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas que isso não é impeditivo, muito pelo contrário. A resiliência que a gente tem, a adaptabilidade que a gente tem, na verdade, é muito importante para esse processo. Claro que acho que a gente tem os nossos defeitos às vezes, de dar o jeitinho ali, de dar o jeitinho aqui e tudo mais, que eles são totalmente contra com relação a isso. Mas eu acho que são muito mais pontos positivos que a gente tem, né? Nós olhando para nós mesmos, e de fato, assim, você vai e aprende muito com essa troca, né? Todo mundo aprendeu e, cara, e foi assim, putz, a gente fez amigos lá e foi muito legal isso. Não, isso não paga, né? Isso marca a vida, isso marca...
é um marco na vida da empresa e marca a nossa vida como empreendedor. Que ótimo. Ei, Marco, a gente está chegando ao final. Eu gostaria que você tentasse ver a Melvin junto com a Manutenção e Ação pelos próximos 4 anos, uma visão de médio prazo. O que você enxerga, como você acredita que ela vai estar e qual que seria assim, o grande marco e a grande ambição de vocês aí nessa pequena jornada pelos próximos 4 anos? Então, tem uma frase que eu falo muito com o Igor, né, e às vezes com o pessoal da indústria de maneira geral, que a gente hoje não está dentro da fábrica diariamente, né, mas a gente continua trabalhando com indústria, que trabalhar com manutenção é muito bom. Trabalhar com manutenção dentro de uma planta, numa rotina diária, isso não é legal. Por que não é legal? O ambiente da indústria, muitas vezes, ele é hostil, muitas vezes o equipamento quebra, seu telefone vai tocar de madrugada, você vai deixar de estar com a sua família, enfim, esse é muito complicado isso, né? E existe o risco de você trabalhar numa fábrica, de acidente, de segurança e tal. Então, uma coisa que a gente trouxe com o Melvin é o seguinte, cara, eu quero um sistema que seja simples, prático e intuitivo. Para quê? Para que o cara seja mais inteligente nas horas dele, que ele consiga ir trabalhar o horário que ele foi pago para poder trabalhar, sem que ter que ficar fazendo horas extras o tempo inteiro, e ele possa ter um tempo mais tranquilo com a família dele. Que ele vá embora para casa e não fique com aquela preocupação. Então hoje, por exemplo, né, a gente teve existem 2 indicadores que a gente mede na manutenção, que é o índice de manutenção corretiva e o índice de disponibilidade do equipamento, que é do todo o tempo que eu queria que o equipamento estivesse trabalhando, né? De todo o tempo que o equipamento deveria estar trabalhando, qual foi a porcentagem que de fato ele estava funcionando, ele não estava quebrado. E eu conversei com um cliente recentemente, ele falou que o índice de corretiva dele diminuiu 40% no ano passado e aumentou a disponibilidade do equipamento em 4,5%. Nossa, isso para uma indústria é um número extremamente significativo. Se diminuir a corretiva, o cara trabalhando de maneira mais inteligente, o cara está indo para casa menos cansado, com maior segurança, tal, mais vivendo a família dele do que o contrário. Se a disponibilidade do equipamento é maior, então significa que a empresa está produzindo mais, ela está faturando mais, e com isso ela consegue dar mais oportunidades para o pessoal da empresa também, porque ela também está expandindo. Então, assim, de fato, a gente gostaria, a gente quer, na verdade, que nos próximos anos a gente consiga atender o máximo de empresa possível, que a gente consiga trazer mais resultados para essas empresas, não só com o software, mas com outras ferramentas que a gente está trazendo agora, para que as empresas consigam ter uma previsibilidade daquilo que ela vai fazer, uma maior rastreabilidade que vai fazer com que ela consiga manter os selos de qualidade que ela tem e, ao mesmo tempo, ela consiga crescer, né? Gerar mais empregos, porque se ela for uma empresa mais eficiente, ela vai conseguir gerar isso. E o retorno é da sociedade. Exato. E aí, assim, esse é o nosso foco inicial. Dando certo isso aqui, cara, como consequência, a gente vai ter o exit lá na frente, a gente vai fazer todo o resto. Porque, assim, quando a gente resolveu criar nossas empresas, a gente sempre pensou na indústria assim, cara, e se a gente saísse da indústria e tentasse criar a nossa empresa com as nossas regras, da maneira que a gente acha que é certo, que acha que é importante, olhando o lado pessoal, olhando as pessoas, será que daria certo? Será que não é muito paradigma ou não é algo de outro mundo? E a gente tem começado a ver que não. Com o nosso time, a gente está com um time pequeno, mas a gente tem 16 pessoas trabalhando hoje na empresa. A gente vê hoje clientes nossos que falam assim, cara, não tem que ficar mais trabalhando na quebra do equipamento e tudo mais. Então, assim, se eu conseguir trazer o recurso para a empresa, para o cara, profissional de manutenção, o cara que quer crescer na carreira profissional dele, o cara que vai ter mais tempo para a família dele. Ele não precisa fazer hora extra para ter mais dinheiro no bolso. Ele vai subir de cargo profissional para poder fazer isso, vai ter as oportunidades dele. É o que a gente de fato quer. E aí atingir o maior número de pessoas e ter ali, sei lá, 5 mil clientes. Se a gente tiver 5 mil clientes, se não me engano é o número exato que está lá, isso, né? São 5 mil clientes que a gente vai ter. Vamos transformar a vida de 5 mil empresas e 5 mil pessoas lá para que elas tenham uma gestão de manutenção melhor e uma visão de futuro melhor também. Olha que daqui 4 anos eu te chamo, hein? Porque no ritmo que vocês estão aí nessa organização, é só questão de ajuste mesmo e as coisas começarem a trafegar. A própria indústria também tem essa consciência que já está tendo. Isso também é um ponto muito positivo pro seu negócio, né? A pandemia, ela teve vários pontos negativos, óbvio. Eu perdi entes próximos, minha esposa também. Para a Melvin, eu confesso que foi bom assim para a indústria. A mudança de chave, vamos dizer assim, de ter que... da mesma maneira que a gente estava conversando mais cedo aqui, que empresas da indústria... A gente é uma empresa de tecnologia, então a gente tem que ser ágil com a tecnologia, mas a gente não pode perder
os preceitos antigos, né, de como fazer negócio na indústria, né? Então a gente não pode, a gente não vai vender um software para a indústria como você vende uma licença da Netflix, por exemplo. Então é algo que a gente percebeu que existe uma maior abertura hoje de você fazer uma apresentação online. Hoje você consegue fechar. A gente, hoje, são poucos os clientes que a gente teve que visitar a planta para poder fazer o processo de venda. Quando a gente participou da nossa pré-aceleração, eu lembro até hoje que um dos mentores falou assim: cara, você não vai vender software dessa maneira. Você precisa gastar um pouco de sal com a empresa para que você consiga vender o sistema. Então, de fato, assim, houve esse ponto positivo, né? Como está havendo outros também, que empresas que têm grandes RPs, que antes não estavam totalmente abertas a fazer algum tipo de integração com o sistema externo, hoje ela já está com uma maior visão dessa. Porque ela está focando o quê? Na usabilidade do usuário. E para não perder também toda aquela central de dados, né? Porque uma vez que para de atender e a indústria entende que a manutenção se torna algo rentável pelas estatísticas que você trouxe, você não me atende, eu troco por alguém que consiga se adaptar a esse software de integração. Exatamente. Então, assim, de certa forma foi bom, tem mudado, mas é um desafio todos os dias, né? Então, assim, né, não é fácil, tivesse falando que é a questão da Alemanha mesmo, tivemos vários percalços no meio do caminho, várias situações que tivemos que resolver. É a hora que você chora, que o filho chora e ninguém vê, né? Nem Exato. A mãe, ninguém vê. Mas acho que faz parte do processo, a gente vai ganhando uma casca ali, uma resiliência de que, cara, se não tá dando certo, o que eu vou ter que fazer para dar certo? E aí você vai gerando uma resiliência com relação a isso, entendeu? Excepcional. Emar, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela história. Não tenho dúvida que é só o começo de uma jornada incrível que vocês estão fazendo e Amém. Vão continuar fazendo, tocando vidas, mostrando que a engenharia, né, junto com a indústria, precise, né, e vai receber novos insights. E parabéns aí por estar em um país que, de fato, é um país extremamente seleto em relação à seleção de fornecedores. Vocês hoje prestando serviço aí para uma das 3 maiores potências globais. Isso, sem dúvida, é um grande orgulho de poder entrevistar uma pessoa que está fazendo certo, está respeitando as etapas e mirando em cima. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado vocês, tá? Um prazer estar aqui, um prazer poder, já tivemos a oportunidade de estar juntos no momento, foi sensacional naquele encontro lá. Sim. Estava ansioso para vir para cá também. Obrigado a todo mundo pela recepção. Precisarem de alguma coisa, algum contato, estamos à disposição também. Muito obrigada, viu, Emar? Até o próximo Bycast, pessoal.